Como é que você está, Padilha? Tudo bem? Deixa eu te achar aqui primeiro. Opa, tá bom. Mauro, você está me vendo? Tô te vendo. Eu não estou te vendo, mas então tá bom. Eu não sei o que Eu estou vou. vendo aqui. Deixa eu te. Você não está vendo a imagem aqui? Não, mas se você está me vendo e me ouvindo, tá bom. Tá bom. Você está falando de onde, Padilha? Estou falando de Catanduva, não tão longe. Impressionante. A gente pega o Paulo lá em São Borja, você em Catanduva. Impressionante essa atividade. Você está em Catanduva, interior de São Paulo. Na pré-campanha, né, Alexandre? É isso. Ontem eu passei por Fernando Prestes, Itajobi. Itajobi é a capital nacional do limão. E também estamos trabalhando, inclusive, com um projeto de lei para ser reconhecida como a capital nacional da viola caipira, graças a Vieira e Vieirinha, Zique e Zico, graças a Liu e Léo, são os violeiros caipiras aqui do interior do estado de São Paulo, e terminei a final do dia em Catanduva, dormi aqui em Catanduva, e vamos ao longo do dia aí ficar rodando até, vou dormir em Barretos hoje à noite, fazer várias cidades aqui, ajudando com o seu PT, defendendo o presidente Lula, o Haddad. Só chego em São Paulo na sexta-feira à meia-noite. Nossa Senhora. E sua filha e sua companheira, fica todo mundo morrendo de saudade, né? E você também, imagina. Eu também. Essa vida de político, gente, dureza. Matar saudades não é fácil, não. E ainda mais minha filha que está em férias escolares, então eu queria estar junto com ela aí o tempo todo, mas tomara que ela compreenda. Eu falo, papai tem que sair ontem de manhã cedinho de São Paulo, tem que sair. Ela faz uma cara assim, tá bom, você volta quando? Mas é a luta, faz parte. A pré-campanha vai virando campanha. E aí nós vamos conhecer um pouco do Brasil nas conversas com o Padilha, com o Paulo Pimenta e com todo mundo que vai aí se lançando. Porque é importante, né, Padilha? É o que você falou. Você não está apenas fazendo a sua pré-campanha, a reeleição como deputado federal. É a pré-campanha do Haddad, é a pré-campanha do Lula e, sobretudo, é a pré-campanha do Brasil, né? Isso a gente faz os 4 anos direto, viu, Mauro? Nós não fizemos tanto aí em 2020, 2021, por conta da pandemia, né? Ainda mais eu que, além de deputado, continuo como médico, professor universitário, então estava atendendo as pessoas, então a gente ficava com muita preocupação de fazer reuniões, né? E isso poder gerar aglomeração e transmissão para as outras pessoas. Então, nós estamos agora no momento que a pandemia não acabou, mas a vacinação está mais avançada. A gente está tentando correr aí as regiões, tudo, conversar com o PT, ajudar a organizar o PT. Ontem foi muito legal, em Fernando Prestes, ontem, Mauro, eu fui conhecer uma pessoa chamada Andréia Mantovani, que é uma senhora que sempre me mandava mensagem no Instagram. Toda vez que ela me via em alguma cidade do interior, ela falava, pô, já vem aqui em Fernando Prestes. E eu perguntava para ela, é perto da onde tudo? Aí um dia ela falou assim, não, é perto de Catanduva. Eu falei, eu vou aparecer para tomar um café. E apareci mesmo, meio de surpresa, só avisei de manhã, quando eu estava saindo de São Paulo, você vai estar em casa hoje? Vou, então vou passar para tomar um café. Não acredito. E foi muito legal, porque é uma figuraça aí, Andréa Mantovani, a mãe dela, senhora Carolina, uma senhora já de mais de 80 anos, agradece muito a gente porque ela se cuidou no sistema de saúde, chamou os vizinhos na hora, chamou o pessoal. Tinha um pessoal que queria se filiar muito ao PT e não conseguia se filiar, a gente aproveitou, fizemos a filiação na hora ali, porque estavam com dificuldade. Não, agora pode filiar pela internet, aí filiou na hora. Foi muito emocionante, viu, Mauro? Muito emocionante mesmo. Viu? Olha que legal. Falando com o Pimenta, agora ele disse de Barra do Quaraí, onde ele teve ontem 4.500 habitantes. Fernando Prestes, onde o Padilha teve, não tem nem 6.000 habitantes. Então, esse é o Brasil. Né, o Brasil. E aí te faço uma pergunta, Padilha, antes de entrar nos temas nacionais. Como é que é essa questão do eleitorado conservador do interior de São Paulo que rejeita o PT? Você sente uma mudança nesse clima? Uma mudança profunda, viu, Mauro? Eu diria que hoje tem uma rejeição maior ao Bolsonaro do que a rejeição ao PT, que ela existe, que a rejeição ao presidente Lula. Em Itajobi, inclusive, pessoal lá, fui fazer entrevista, fui conversar na prefeitura, né, fazer um pouco de pressão de contas das emendas que a gente ajuda a área da saúde, conversar com a cooperada do PT, tudo. E me
mostraram na pesquisa, na cidade de Itajubi, uma pesquisa aí com o presidente Lula com 46%, Bolsonaro em torno de 27%. Em Catanduva, o pessoal falando de pesquisas recentes também, em Catanduva, onde está empatado a situação do Lula e o Bolsonaro, né? E são cidades que, em 2018, o Bolsonaro teve 70%, 77%, 80% contra menos de 20% do Haddad. Então, tem no estado de São Paulo hoje tem um sentimento anti-Bolsonaro muito forte. Esse sentimento é nutrido muito pela irresponsabilidade do Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Muita gente falando disso, as pessoas perderam parentes, amigos, né? O interior sente isso com muita força. E também pela situação da fome, né? Do desemprego. Então, as pessoas se assustam, inclusive, nas cidades grandes como Catanduva, vendo a situação das pessoas pedindo comida, que é uma coisa que não se via mais nas cidades do interior do estado de São Paulo, né? Uma crítica muito grande ao governo Dória, por exemplo, o que ele fez com os aposentados, sequestrou a pensão dos aposentados do estado de São Paulo, né? Começou a sequestrar o valor das pensões para tentar alimentar o caixa do Instituto Previdenciário. Muita crítica a isso, professores, PMs, aposentados, servidores públicos estaduais, muita crítica em relação a isso, impressionante, mal. E um sentimento de que o presidente Lula pode trazer esperança, né? E que essa aliança entre o Lula e o Alckmin também tem um peso muito grande no interior do estado de São Paulo. Muita gente falando disso. Eu conversei não só com os companheiros do PT que falam isso, mas no caso de Itajubi, a gente acabou frequentando lá tanto o pessoal da prefeitura, o pessoal da Secretaria de Saúde, fui no hospital que a gente ajuda, com recursos de emendas para ajudar a população, e todos eles falando assim, né, de que essa aliança Lula e Alckmin aí pode ser a grande esperança para o nosso país. Então, um grau de rejeição ao Bolsonaro muito grande, viu, Mauro? E uma imagem muito positiva do Haddad, né? Aqui em Catanduva eu fui no Instituto Federal, que eu apoio desde o primeiro ano do mandato. A gente sempre coloca recursos lá, um projeto muito legal agora que eles estão fazendo de transformação aí do Instituto Federal de Catanduva, da sua parte da energia, a partir da energia fotovoltaica, da energia solar, vai significar uma economia de R$300 mil para o Instituto. Eles dizendo que em 3 anos eles vão passar a pagar o que eles gastam, né, do que eles têm que pagar de energia, e isso vai ficar algo sustentável por 15 anos, pelo menos. Então, estão muito felizes com o que significa isso em economia, uso de uma nova tecnologia sustentável. Os alunos aprendem com o uso da tecnologia, aprendem a formar, inclusive, trabalhadores externos ao Instituto Federal, aqui em Catanduva, para que eles possam serem preparados, qualificados para serem instaladores de placas solares. Um projeto muito legal, e todo mundo fala do Haddad, né? O papel que o Haddad teve na criação dos institutos federais. Então, um clima muito positivo, viu? Sempre tem uma certa resistência à esquerda, né, tradicional no estado de São Paulo, mas hoje uma rejeição muito maior ao Bolsonaro. Você, deputado Alexandre Padilha, dá para a gente dizer que o estado de São Paulo lulou? Dá. Não à toa, as pesquisas mostram o presidente Lula, tem pesquisas que mostram ele com 13%, outras com 14%, 15% na frente do Bolsonaro. A aliança Lula-Alckmin vai levar uma vitória histórica em São Paulo, então. E isso pode ser decisivo, né? Só para a gente lembrar, em 2018, 4 anos atrás, o Bolsonaro colocou 8 milhões de votos na frente do nosso companheiro Haddad no estado de São Paulo, né? E hoje o presidente Lula está colocando 13%, 10% na frente de votos. Então, isso tem um componente, pode ser um componente decisivo para a vitória das eleições, tanto no segundo turno, ou mesmo até pode contribuir para uma vitória no primeiro turno. Perfeito. Deixa eu te fazer uma questão agora aí para a questão nacional, propriamente, da luta política nacional. Você não está vendo? Eu estou colocando na tela aqui uma imagem que foi muito marcante da segunda-feira. Foram 2 imagens. Uma imagem, o Bolsonaro na reunião com os embaixadores, e a segunda imagem, que é a que eu coloquei na tela, que quero te dizer, me apertou o coração, que foi ver o Fachin sozinho, com um maço de papéis na mão, com o discurso que ele tinha acabado de escrever, até meio trêmulo,
reagindo ao Bolsonaro e fazendo um apelo quase que desesperado à sociedade civil e aos democratas para reagirem, eles dizendo assim, ó, o TSE sozinho não vai poder, não vai conseguir confrontar. Precisamos da reação da sociedade, né? Em outras palavras, foi isso. E muito simbólico, eu sou da comunicação, né, Padilha? Então, as imagens são muito fortes, os símbolos são muito relevantes. Então, essa coisa do Fachin sozinho foi muito forte, assim, muito forte e angustiante. Ontem parece que o cenário mudou, né? Nessa terça-feira houve uma mudança do cenário. Sim, né? Primeiro, nós temos que deplorar, né, a atitude do Bolsonaro, como também a atitude do ministro da Defesa. Na própria segunda-feira eu estava participando de um debate público onde nós condenamos, né, fortemente a postura do Bolsonaro. É um discurso de um derrotado e, mais do que isso, um discurso de quem quer criar um clima de terrorismo político sobre o sistema eleitoral brasileiro e um discurso de questionamento do resultado das eleições para tentar algum tipo de sobrevivência política. Mais uma vez, Bolsonaro copia o mesmo roteiro de Trump, do trumpismo nos Estados Unidos. Mais uma vez, já tinha copiado no caso da cloroquina da Covid, e agora da nova fake news do Bolsonaro, que já é antiga, falando-se de Bolsonaro, de questionar a urna eletrônica. Inclusive, Bolsonaro se questiona a urna eletrônica, ele tem que renunciar, né? Ele foi eleito várias vezes deputado federal pela urna eletrônica e foi eleito presidente da República por ela. Acho que foi muito importante a manifestação já no dia de ontem, né, das associações, por exemplo, dos policiais federais, delegados da Polícia Federal, uma manifestação importante em relação a isso. Mesmo no debate que eu participei na segunda-feira, foi concomitante esse teatro patético aí de Bolsonaro junto aos diplomatas, que só reforça o isolamento de Bolsonaro em relação ao mundo. Eu estava debatendo com um parlamentar que é das Forças Armadas, egresso das Forças Armadas, tá? General em reforma já, e ele, no debate, em nenhum momento ele conseguiu assinar embaixo das denúncias que Bolsonaro faz, ou mesmo de que o ministro da Defesa faz, né? Porque são tão absurdas. Ele mesmo, sendo alguém que faz parte do governo Bolsonaro, da base do Bolsonaro, teve um discurso um pouquinho mais na defensiva, dizendo que as Forças Armadas têm um papel que sempre teve de apoio à logística, que esse deveria ser o papel, não deveria sair daquilo que é a prerrogativa legal das Forças Armadas, né? Então foi muito importante a reação ontem dos policiais federais, muito importante o posicionamento do AB. Agora, eu acho que isso precisa crescer, viu, Mário? Concordo contigo, precisa crescer. Quando a gente circula aqui o interior, por exemplo, a gente aproveita para ocupar o espaço da mídia para fazer esse debate, para discutir isso não só com a militância do PT, de esquerda, com os partidos que apoiam o presidente Lula e o Haddad, mas também interagir com outros partidos, né? Discutir isso com atores econômicos. A gente aproveita para fazer a discussão com atores econômicos, né? Da gravidade que é isso do Bolsonaro, né? O Brasil não precisa e tem que rechaçar isso. O que o Brasil precisa é de tranquilidade, paz, previsibilidade para planejar a sua recuperação econômica, para a gente tirar o povo brasileiro da fome. O Brasil não precisa desse cenário de conflito armado por Bolsonaro, né? E eu acho que o rechaço, inclusive, das embaixadas, né, os rechaços diplomáticos dos demais países, que todos eles não embarcaram nesse teatro dantesco de Bolsonaro, também foi muito importante, porque só reforça, né, o isolamento internacional de Bolsonaro. Aliás, esse é um dos aspectos muito importantes, né? O golpe, né? Tem condições para um golpe, né? O golpe precisa ter apoio popular, Bolsonaro não tem. Você precisa ter unidade das Forças Armadas e das Forças Policiais. Tenho certeza absoluta que não existe essa unidade em relação ao questionamento do sistema eletrônico. Para mim ficou nítido, inclusive, com os posicionamentos. Você precisa ter apoio da elite econômica. Não existe apoio unânime da elite econômica em relação a isso. Pelo contrário, cada vez mais eu vejo uma parte importante da elite econômica preocupada com essa postura do Bolsonaro. Você precisa ter apoio internacional. O Bolsonaro não tem. O teatro que fez aí, dantesco na segunda, só reforçou o seu isolamento internacional. Então, eu acho que cada vez mais vai se reduzindo
a possibilidade de Bolsonaro, né, dos testes dele em relação a qualquer tipo de atitude golpista. Agora, a gente precisa estar atento, né? A sociedade precisa reagir de forma veemente, como você falou, acho que precisa crescer. Primeiro foram notas, mas tem que precisar crescer, né? O presidente Lula está em Pernambuco essa semana, fazer atos muito importantes em Pernambuco, atos políticos que não serão mais do que atos de uma pré-campanha, né? Serão atos também em defesa da democracia, chamando a população para ir às ruas, sem ódio, mas sem medo dessa postura de Bolsonaro. Acho que você traz uma questão importante, né, Padilha? Ninguém barra golpe de Estado com nota. Então precisa. Sexta-feira haverá uma reunião aqui em São Paulo do Movimento Fora Bolsonaro, né? Mais cedo eu passei, vou passar novamente daqui a pouco um vídeo muito legal dos comitês populares de luta. Então, o Chile, inclusive, nos ensinou isso, né? O porta a porta no Chile foi fundamental para a vitória do Boris. Então, parece que essa questão, em que pese toda essa mudança, e quero registrar que é uma mudança importante, né, Padilha? Estou mostrando aqui, não sei se você está vendo, é a mídia conservadora. Editoriais violentos, fortíssimos do Globo e da Folha de São Paulo contra o Bolsonaro. O Globo disse: mentiras de Bolsonaro são ato de campanha. E a Folha, mais contundente ainda, presidente golpista. A gente tem visto uma edição atrás da outra do Jornal Nacional de confrontação crescente com o Bolsonaro e surpresa, né? Um espaço para que o nome Lula e as posições do Lula sejam apresentadas. Como assim? Me parece que nas mídias começa a se reproduzir aquilo que vocês conseguiram construir na política, que é essa ampla frente contra o Bolsonaro, né? Eu acho que é muito importante, né? Eu sempre falo que, na minha opinião, né, essa disputa eleitoral em 2022, ela tem duas balanças, né? Uma balança que expõe a liderança do presidente Lula, né? De um lado, a força do legado do presidente Lula. E aí o legado não só econômico, do ponto de vista da redução da desigualdade, da inclusão social. Estava falando aqui do Instituto Federal de Catanduva, o impacto que isso tem para o interior do estado de São Paulo, para a cidade como Catanduva, para os jovens que entraram no Instituto Federal. Ontem eu estava conversando com médicos, hoje são médicos de família e comunidade, eles falando da inclusão nas faculdades de medicina, do pobre chegando na faculdade de medicina. Ontem, num debate à noite em Catanduva, eu tive também um outro momento muito emocionante, Mauro, que foi um jovem. Você lembra daquele incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, né? Você está falando com o Pimenta agora. E eu era ministro da Saúde, me desloquei para lá, tudo. E eu encontrei ontem à noite um jovem que foi salvo ali no incêndio da Boate Kiss. Quando a gente estava lá, ele estava internado, ele lembra de mim, eu visitando os pacientes que estavam internados, ele lembra da presidenta Dilma, ele falou disso. Esse jovem, né, continuou a sua formação, ele entrou pelas cotas da Universidade Federal, depois foi fazer mestrado na UNILA, que é a nossa Universidade de Integração Latino-Americana, ali em Foz do Iguaçu. Ele reclamando hoje, né, de que ele fez mestrado, agora queria fazer doutorado, não teve mais bolsa, perspectiva e a esperança de poder pesquisar, né, diminuindo, mas ele falando da importância do Lula. Então, você tem uma balança que é o legado do presidente Lula e também o legado do diálogo político, o legado da capacidade do Lula de coordenar uma frente ampla política, né? E a outra balança é a rejeição ao Bolsonaro, né? Então, na minha opinião, são essas duas balanças que o tempo todo vão pesando para a liderança do presidente Lula, né? E acho que o Bolsonaro, cada vez mais, tenta construir um discurso de quem sabe que vai perder as eleições, vai criar, a gente não pode se iludir, daqui até as eleições, ele vai criar cada vez mais instabilidade, mais terrorismo político, tentar reduzir a participação das pessoas no processo eleitoral, tentar fazer com que essa rejeição da sociedade não se expresse publicamente na campanha, não se expresse publicamente na TV, não se expresse publicamente nas redes sociais. Ele vai tentar isso, tentar inibir as pessoas de participarem e, perder nas eleições, ele vai fazer 2, 3 meses de muita instabilidade, como o Trump fez nos Estados Unidos. E a democracia brasileira é mais frágil ainda. Então, eu acho que é muito importante essa postura, de um lado, dos candidatos, né, então, do presidente Lula e outras candidaturas, de reagir veementemente a essa postura do Bolsonaro, mas para além dos candidatos, né, daquilo que a gente chama da sociedade civil, quer dizer, a OAB se posicionar, a própria Associação dos Delegados da Polícia Federal, como você falou,
a imprensa alternativa e a grande imprensa também se posicionar é muito importante, porque esse é um outro componente, né? O quinto componente da condição ideal para o golpe, historicamente aqui na América Latina, é ter apoio unânime da grande imprensa, né? O impeachment, que foi um golpe contra a Dilma, tinha apoio unânime da grande imprensa, né? E aparentemente a gente não vê esse apoio da grande imprensa, essa postura do Bolsonaro, né? E esse espetáculo de segunda-feira internacional, acho que vai pressionar ainda mais a grande imprensa a se posicionar, né? As matérias no New York Times, a matéria no Financial Times, reagindo veementemente a esse espetáculo que o Bolsonaro fez na segunda-feira, acho que contribui também para uma postura mais intensa de rechaço a isso por parte da nossa grande imprensa. Talvez ontem, Padilha, não sei, pode ser uma impressão, queria te ouvir sobre três questões ainda, antes de te liberar para a continuidade aí das suas atividades. A primeira me parece que teve uma mudança de qualidade. Se eu estiver equivocado, você me diz. Estou colocando na tela. Você está vendo o que eu estou colocando na tela, não, Padilha? Eu não sei porque eu não consigo te ver aqui, Mauro. Eu não sei, mas eu estou vendo. Mas a tela, você está vendo o que eu acabei de pôr, não? Deixa eu ver. Não, mas eu vou descrever. Eu estava vendo o Pimenta, tudo, mas eu não consigo ver vocês, eu não consigo achar aqui. Mas estou vendo, você está me ouvindo? Tá bom, o que eu estou colocando na tela é bem importante, gente, porque acho que não há, eu falei, nunca antes na história desse país, o que a gente viu ontem, o site oficial, institucional, tanto do STF quanto do STJ, manifestaram-se. Não tem precedente. Então, olha a manchete do site do STF. Presidente do STF se reúne com Fachin e manifesta confiança total no processo eleitoral e no juízo do TSE. Mais ainda, os dois participaram de encontro por videoconferência. Fux repudiou tentativa de colocar urnas em xeque diante da comunidade internacional. E no site do STJ, presidente em exercício do STJ reforça a confiança no processo eleitoral brasileiro. É a primeira vez que eu vejo manifestações efetivamente institucionais da justiça brasileira, né, Padilha? Isso é muito forte, né? Eu avalio também, viu, Mauro, que o Bolsonaro, como parte dessa sua estratégia, né, de querer criar um terrorismo político no país, alimentar a violência política, e tentar fazer com que as pessoas que o rejeitam, mas desacreditam do sistema eleitoral ou são da antipolítica, podem rejeitar o Bolsonaro, mas não se dirija para a votação, e por isso ele tentar reduzir a diferença que existe hoje, né? Eu acho que também ele está preparando um novo passo, que é uma disputa política mais pública com aquele que vai ser o presidente do TSE, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes virou um símbolo de apuração e investigação dos crimes da extrema-direita no Brasil, através da internet, formas de financiamento, de organização de atividades, inclusive, que estimulavam, né, a violência física contra o ministro da Suprema Corte, e ele vai assumir a presidência do TSE. Então, eu acho que também Bolsonaro está tentando... E a Rosa Weber era a presidência do STF, né? É isso. Então, acho que o Bolsonaro está tentando preparar também um discurso contra o Alexandre de Moraes, que virou uma figura pública desse enfrentamento, né? Então, acho que ele está tentando fazer essa escalada, por isso essa reação é muito firme, é muito importante, né? E uma posição firme também, que nós estamos esperando, parte do Congresso Nacional como um todo, né? Estamos cutucando isso, porque se está questionando o sistema eleitoral, está questionando a eleição dos atuais deputados, né? Está questionando a eleição dos atuais senadores. Eu, enquanto deputado do PT, nós estamos cobrando isso, uma postura mais firme por parte da presidência da Câmara, dos líderes de todos os partidos na Câmara, dos líderes do Senado, no sentido também de se posicionar. Está sendo atacado um órgão que é a Justiça Eleitoral Brasileira, um elemento do Poder Judiciário, que, segundo a Constituição, é quem tem que coordenar e dirigir as eleições no Brasil, mas também está sendo atacado os deputados e senadores que foram eleitos em 2018, né? Porque o Bolsonaro disse que tem uma fraude no processo eleitoral. Então, se tem fraude para presidente da República, tem fraude para governador, para deputado, para senador, para deputado estadual, né? Por isso a importância também de trabalhar, eu sempre falo, né? Nós estamos trabalhando com uma disputa de 2 turnos, quem entra em campo entra para jogar os 2 tempos, mas se a gente puder
fazer um 7-0 já no primeiro tempo é muito importante também, porque é mais difícil questionar um resultado eleitoral quando a eleição envolve presidente, governador, deputado federal, senador, deputado estadual, né, do que quando só um segundo turno presidencial. Então, a gente poder ampliar esse movimento pode ter um peso decisivo, não só para derrotar o Bolsonaro, mas também para fazer uma grande bancada aí no Congresso Nacional, que a gente precisa um campo progressista firme aí no Congresso Nacional para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Fundamental. Para encerrar, Padilha, e me parece fundamental essa ideia, né, de que vencer no primeiro turno esvazia a crise política, né? Acho que você está trazendo uma mensagem chave, que é a questão da relação da esquerda e da oposição com esses segmentos, né? Vou botar aqui o Carlos Augusto de Bonis Cruz, dizendo: Fachin é um dos responsáveis do caos político lajavateiro, nunca respeitou a Constituição Federal, o impeachment do fascista desmoralizado agora é preocupante, golpe. Enfim, eu sinto assim, as pessoas têm muita raiva, né, do papel que o Fachin, que a Globo, que a Folha, que o Fux exerceram no processo do golpe contra Dilma e na prisão de Lula. E, assim, muita gente exige, não, eles têm que fazer autocrítica para ser aceitos. Eu queria te perguntar um pouco sobre como é que você encara, como é que deve ser a relação do PT, em particular, mas da oposição, de uma maneira geral, com essas forças que aderiram ao golpe, aderiram à prisão de Lula e que agora estão na oposição a Bolsonaro. Mauro, o PT e o presidente Lula têm a oportunidade histórica de inaugurar um novo ciclo político no Brasil. Nós temos a oportunidade histórica de, pelo voto, derrotar uma aventura neofascista no Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Durante o século XX, projetos fascistoides, muitos deles tiveram que ser derrotados através de uma guerra. A Segunda Guerra Mundial acabou com o projeto histórico do fascismo, do nazismo, não acabou com a ideologia do nazifascismo, né? Florestan Fernandes sempre falava isso, de que o nazifascismo tinha sido derrotado enquanto projeto histórico pela Segunda Guerra Mundial, mas sobrevivia enquanto ideologia, que seria apropriada por segmentos que quisessem reconquistar a hegemonia política, e o Bolsonaro, para mim, é um exemplo disso, né? Ele se utiliza da estética fascista, dos valores, lógico, repaginado para uma nova realidade do século XXI, para características urbanas e rurais do Brasil hoje, né? Mas se utiliza de vários dos valores da estética, de atitudes, dessa lógica de construir inimigos internos, da discriminação, do preconceito, querer eliminar os seus inimigos, né? Nós temos a oportunidade de encerrar, não isso enquanto ideologia, mas de encerrar aquilo que pode ser um projeto gravíssimo, um ciclo gravíssimo desse neofascismo da extrema-direita no Brasil, né? E para encerrar isso, a gente vai precisar não só do conjunto de forças políticas que resistiram ao golpe à presidenta Dilma, que resistiram a um conjunto de ataques feitos por Bolsonaro, mas a gente vai precisar de um conjunto de instituições que são fundamentais para garantir a democracia no Brasil, né? Então, sem esquecer o passado, acho que ninguém tem que esquecer o passado, né? Mas ciente de que a gente pode, nesse novo ciclo histórico, estabelecer uma nova relação com instituições, com atores políticos, atores da mídia, forças políticas que eu digo que erraram no processo do golpe à presidenta Dilma, e que agora nós vamos liderar a sociedade brasileira para inaugurar um novo ciclo histórico no país, né? Então, vamos precisar de todo mundo para derrotar o fascismo, é isso que está em jogo hoje, vamos precisar de todos, vamos precisar vencer nas eleições, unificar o país em torno de uma agenda econômica de enfrentamento da desigualdade, enfrentamento da fome, investimento para reduzir as filas do SUS, investimento para recuperar a aprendizagem dos estudantes, investimento para manter os estudantes nas universidades, nos institutos federais, reconstruir as estruturas de proteção ambiental no país, né? Nós queremos liderar essa agenda econômica que enfrente esses problemas no país, né? Vamos buscar liderar e unificar todos em torno disso, né? Sem esquecer o que aconteceu no passado, né? Mas exercendo aquilo que o presidente Lula tem condições de exercer, que é uma nova liderança política no país.
A Thaís Neves, para encerrar, ela diz aqui: Oi, Mauro. Ontem vi um vídeo lá do Sri Lanka, né? De uma multidão famélica e gigantesca invadindo o palácio do presidente para tirá-lo do poder. Aqui, nada. Então, acho que a questão é essa questão, os movimentos sociais, né? Sexta-feira tem a reunião aqui em São Paulo do Fora Bolsonaro para articular novas mobilizações. Você vê possibilidade, de fato, as mobilizações populares não tiveram um papel decisivo até o momento. Você acha que elas podem ter, até com expectativa da vitória, né? Eu acho que vai existir no Brasil, né, primeiro, um movimento puxado pela própria campanha do presidente Lula. Nós tivemos atos muito importantes no Rio de Janeiro, um ato muito bonito na Bahia, ato já importante antes em Uberlândia, um ato forte em Brasília. Estou com muita expectativa, acho que vai ser muito bonito o que vai acontecer hoje e amanhã no estado de Pernambuco. Uma expectativa muito grande para hoje e amanhã em Pernambuco. Né? E vamos ter uma escalada de atos públicos muito fortes aí por parte da pré-campanha e da campanha do presidente Lula. Eu acho que vai ter uma certa combinação, sabe, Mauro? De um lado, uma manifestação popular crescente em torno do presidente Lula, gente que tinha votado no Bolsonaro se manifestando publicamente apoiou Lula, gente que sempre apoiou, por exemplo, o Ciro Gomes, artistas se manifestaram essa semana a favor do presidente Lula. Acho que nós vamos ter movimentos crescentes em relação a isso e, ao mesmo tempo, paralelo, concomitante a isso, pronunciamentos firmes por parte da sociedade civil, de instituições que são importantes para a redemocratização do país, instituições que são importantes para a manutenção da democracia no Brasil, movimentos sociais, mais amplo até do que a própria candidatura do presidente Lula, que, ao se posicionarem, tem um papel muito importante. Né? E uma outra coisa é a articulação internacional que nós estamos fazendo, Mauro. Não é à toa que uma parte da agenda do presidente Lula foi dedicada a viagens internacionais, uma parte dela é dedicada a dar entrevistas para órgãos internacionais. Na semana passada, o presidente Lula deu entrevista para o Financial Times, uma entrevista muito importante. Nós temos dialogado diretamente aí com o parlamento, tanto com o parlamento europeu quanto com o parlamento dos Estados Unidos e vários parlamentos aqui da América Latina. Devemos ter delegações de parlamentares, tanto da América Latina, quanto do parlamento dos Estados Unidos, quanto do parlamento europeu, visitando o Brasil, muito preocupados com a agressão ao meio ambiente, com a agressão aos povos indígenas, com a agressão às mulheres que estão acontecendo no Brasil, e agora com sinais cada vez mais evidentes da vontade de Bolsonaro de questionar o processo eleitoral e questionar o resultado eleitoral. Então, essa articulação internacional também tem um peso muito grande. E Bolsonaro, essa segunda-feira, nesse espetáculo dantesco, deu um passo nisso, né? Porque ele, na prática, fez um espetáculo ali de exposição aos embaixadores do que é a sua característica de mentir, mentir, mentir. Ele foi lá para mentir para os embaixadores em relação ao sistema eleitoral, está tendo reação firme de várias embaixadas em relação a isso. A reação da Embaixada dos Estados Unidos tem um peso importante. Né? Então, Bolsonaro deu um passo a mais para se isolar internacionalmente. Então, essa denúncia internacional também tem um peso fundamental para a gente poder garantir o processo eleitoral no Brasil. Padilha, quero te falar o seguinte, acabo de ver uma notícia aqui, até me apertou o estômago aqui, sabe? Olha isso aqui, acabou de sair lá no Metrópolis, o diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado agora de manhã morto na sede do banco. Ele não era qualquer diretor, o nome dele é Sérgio Ricardo, foi encontrado, desculpa, na noite de ontem. Sérgio Ricardo Faustino Batista, olha o que ele fazia. Ele era o responsável, tá aqui, diretor de controles internos e integridades, ele que estava à frente da apuração dos casos do caso do Pedro Guimarães. Aparentemente suicidou-se, foi encontrado na área externa do prédio por vigilantes. A Polícia Federal foi comunicada. Então, o Sérgio Faustino Batista tem relação direta com o mais recente escândalo da Caixa, com um caso de assédio. Ele era responsável pela apuração. Segundo suicídio, hein? Numa semana, em casos que envolvem direto o bolsonarismo. Lá em Foz do Iguaçu, agora em Brasília. Estou chocado com isso. Eu também. É um rastro de mortes, né? Um rastro de mortes. A gente já está nessa situação do suicídio, que tem que, obviamente, ser investigado, né?
no caso que envolve o assassinato do nosso companheiro Marcelo, que foi nosso candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu, e agora mais esse caso gravíssimo, né, que precisa de, de um lado, presto aqui solidariedade aos familiares, mas é fundamental que a polícia possa fazer investigação seríssima sobre isso, até porque essas denúncias de assédio sexual e assédio moral, Mauro, já vinham sendo feitas desde 2019 pelo presidente da Associação dos Trabalhadores da Caixa Econômica Federal, um companheiro, inclusive, perdemos ele no ano 2021, mas que já vinha denunciando. Na época, inclusive, ele criou a alcunha aí para o ex-presidente da Caixa de Pedro Garagem, porque ele dizia que os assédios aconteciam na garagem da Caixa. Eles tinham recebido denúncias dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Então, muito grave isso, tem rastro de mortes, né? Bolsonaro já é responsável direto aí por 700 mil mortes da Covid-19, tudo que envolve o bolsonarismo aí, tanto o assédio sexual na Caixa quanto o assassinato do nosso companheiro Marcelo em Foz do Iguaçu, tem junto aí um rastro de mortes que precisa ser apurado. Pode ter qualquer tipo de paralisação de investigação sobre toda essa situação. Os fascistas espanhóis tinham um grito de guerra, que era "Viva la muerte", viva a morte. Impressionante como isso se replica aqui, né? O que você falou, é um rastro de mortes. O governo Bolsonaro empilha cadáveres sobre cadáveres, né? Do ponto de vista macro da pandemia, né? 700 mil mortos, e do ponto de vista das situações a que o bolsonarismo vai levando, né? Essa morte, 2 suicídios em menos de uma semana. Tô impactado, tô chocado. Obrigado, viu? Boa caminhada. Um grande abraço. Esse é o nosso Alexandre Padilha, deputado federal, pré-candidato a deputado federal, uma das lideranças mais expressivas da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa jornada, Padilha. Tchau. Um grande abraço, Mauro. Um grande abraço.